E aí pessoal, tudo beleza? Você sabe a quantidade de água que cabe em cada um desses sólidos? E mais, para você, este cubo ele comporta mais ou menos água do que o cilindro? É isso que nós vamos responder agora. Para calcular a quantidade de água que cabe em cada um dos recipientes, você precisa saber a fórmula de volume destes sólidos. No caso do cubo, que tem todas as arestas iguais a 1 metro, o cálculo do volume é dado por lado ao cubo. Agora, o cilindro, se eu quero calcular o volume, eu utilizo esta fórmula aqui, ó. A é a altura do cilindro, nesse caso vale 1 metro. Π é uma constante matemática que vale aproximadamente 3,14 e o R é o raio do círculo que está na base desse cilindro. O raio é a distância do centro até a extremidade. Então, neste exemplo, o que eu forneci foi o diâmetro, 1 metro. O raio é a metade do diâmetro, no caso valerá 0,5 metros. Vamos agora fazer o cálculo de cada um desses sólidos. Vamos começar com o cálculo do cubo. Utilizando a fórmula do volume do cubo, nós temos que o volume é lado ao cubo. Nesse caso, como o lado vale 1 metro, é só substituir aqui no lugar do L, vai ficar 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é a mesma coisa que 1 metro cúbico. Este é o volume em metros cúbicos, mas eu posso transformar esse valor em litros. E aí é importante que você aprenda agora a regrinha, ó. A cada 1 metro cúbico de volume, independente do formato da figura, tá? Esse 1 metro cúbico, ele sempre valerá 1.000 litros de água. Tá aqui, ó, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Existe uma equivalência aqui. Portanto, dentro desse cubo, podemos colocar 1.000 litros de água. Agora vamos fazer esse mesmo cálculo para o cilindro. Para calcular o volume do cilindro, a gente utiliza a fórmula de volume, que é a altura do cilindro vezes π vezes o raio ao quadrado. Vamos colocar aqui em cima os dados deste cilindro. Nós temos que a altura do cilindro vale 1 metro, temos também que π é uma constante matemática que vale aproximadamente 3,14, aqui eu estou colocando o símbolo de igual, mas seria um símbolo de aproximadamente, e o raio vale 0,5 metros, já que o diâmetro é 1 metro e o raio sempre é a metade do diâmetro, tudo bem? Agora, vamos substituir esses valores na fórmula. Antes de fazer a substituição, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho também, deixe o gostei, isso ajuda bastante o canal, comente, que o seu comentário vai ser muito bem-vindo aqui pra gente, tá bom? Então, continuando, vamos substituir esses valores aqui na fórmula. O volume do cilindro vai ser a altura dele, que é 1 metro, ó, coloquei 1 metro aqui, vezes π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, 0,5 vezes 0,5, tá? Esse é o significado de 0,5 ao quadrado. Efetuando essas contas, gente, pegando 0,5 ao quadrado, que vai dar 0,25, multiplicando por 3,14 e multiplicando por 1, você vai encontrar 0,785 metros cúbicos. E aí, para você saber quantos litros de água vale esses 0,785 metros cúbicos, é só lembrar da relação que eu falei anteriormente, né? 1 metro cúbico vale 1.000 litros de água. Então, se eu quero saber quanto vale 0,785, é só multiplicar esse valor por 1.000. Né? Então, ó, o volume vai ser 0,785 vezes 1.000, já que cada 1 metro cúbico são 1.000 litros de água. Efetuando a multiplicação, é só deslocar essa vírgula 3 casas para a direita e passamos a ter 785 litros de água que cabem dentro desse recipiente no formato de um cilindro. Então ficou assim, ó. No caso do cubo, podemos colocar 1.000 litros de água, ele suporta até 1.000 litros, já o cilindro, 785 litros. Neste exemplo, o volume aqui do cilindro equivale a 78,5% do volume do cubo, tudo bem?
E se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu gostei e comentar. Se quiser compartilhar também com seus amigos, fique à vontade. Até a nossa próxima aula. Valeu!